Então, gente, boa tarde a todos. Eu também agradeço o convite. Eu acho que essas oportunidades a gente tem que aproveitar mesmo, porque a gente acaba aprendendo talvez até mais do que quem está assistindo. A gente, né, acaba lendo muito e correndo atrás de novidades, né, e de novas abordagens, de novas visões sobre um assunto que talvez todos nós já tenhamos aí bastante conhecimento. Então, primeiro eu quero agradecer. E vamos, então, falar um pouquinho hoje sobre a saúde do idoso e o manejo das multimorbidades dentro do contexto da atenção primária à saúde. Deixa eu passar isso. Então, para a gente começar, eu trouxe esse gráfico, né, para a gente abordar uma das principais características, né, que são a característica mais marcante na atual dinâmica demográfica, né, que a gente visualiza hoje no mundo, e claro que no Brasil e em Santa Catarina também, né, que é o processo de envelhecimento populacional. Então, o aumento do número absoluto e também do percentual de idosos no conjunto total da população. Esse envelhecimento a gente consegue perceber já desde 1950, que é quando começa ali o nosso gráfico, mas ele é mais perceptível a partir ali ao longo de todo o século XXI, né? Então, a gente consegue perceber ali a partir de 2000 ali, um crescimento ainda mais exponencial, né? E o gráfico aqui nos mostra até uma projeção até 2100, cujo aumento vai ser cada vez mais importante, cada vez mais perceptível, né? Então, ele mostra o crescimento absoluto nas barras e no eixo esquerdo, né? E o crescimento percentual também nas linhas e no eixo direito, dos idosos em três categorias, né? Os idosos de 60 anos e mais, a partir dos 65 e depois a partir dos 80 anos e mais. Então, a gente percebe que o crescimento registrado e projetado é bastante impressionante no período aí de 150 anos, mas o ritmo do envelhecimento acontece mais evidentemente a partir do século XX, e que ainda se dava um pouquinho mais lento, e aí aos pouquinhos, a partir do século XXI, essa projeção vai ser ainda maior, né? Isso são dados da divisão de população da ONU, tá? Esse gráfico foi retirado, então, ali, conforme a bibliografia ali abaixo. No caso, então, da população no Brasil, a gente vê que não é muito diferente, né, da tendência global, mas o processo de envelhecimento no Brasil é ainda mais acelerado, né, conforme a gente pode comparar aí com esse gráfico que a gente vê em relação ao anterior, né. A gente percebe que as curvas... Ai, Jesus! que a curva, né, tanto a curva azul, quanto a curva vermelha, quanto essa curva um pouquinho mais cinza, talvez, que são as três faixas etárias que eu citei anteriormente, elas são mais evidentes aqui nesse gráfico no Brasil. Tá? A gente percebe aqui, então, que em 2012, a população com 60 anos ou mais era de 25,4 milhões. 4,8 milhões de novos idosos em 5 anos correspondem, então, a um crescimento de 18% desse grupo etário. E aí torna, então, se torna cada vez mais representativo aí pelo gráfico no Brasil. As mulheres, elas são maioria expressiva nesse grupo, né? E cerca de 17 milhões de idosos, então, são mulheres, cerca de 56%, enquanto os homens idosos correspondem a 13,3% ou 44%. Tá? A expectativa de vida, a gente percebe também que vem aumentando, né, consideravelmente. As mulheres hoje vivem mais do que os homens, em média, e a expectativa, então, entre elas é de 79,4%, enquanto nos homens, de 72,2%. Né? Alagoas é o estado hoje no Brasil que representa a maior diferença. Então, as mulheres lá vivem, em média, 9,5 anos a mais do que os homens, né? Cuja expectativa de vida entre os homens, então, fica de 66,9 anos.
Para o ano de 2050, a expectativa de vida no Brasil e no resto do mundo é que a população idosa ultrapasse o número de crianças com menos de 15 anos, que é um fenômeno nunca observado anteriormente. Então, para a gente entender um pouquinho o contexto, né, dos idosos ali no mundo e no Brasil, pensando e projetando a importância dessa conversa que a gente está tendo aqui hoje, né? O censo do IBGE vai acontecer, então, esse ano, né, em 2022. O IBGE já está em contagem regressiva para a realização desse censo demográfico. O início da coleta vai começar em 1º de agosto. E o IBGE organizou, né, um relógio. Então, para quem entra no site do IBGE, a gente consegue perceber esse relógio fazendo essa contabilidade de quantos dias faltam para essa nova coleta. Né? As localidades, então, elas são sempre, né, estrategicamente selecionadas, e elas são pensadas, né, para aperfeiçoar os processos de coleta e levar em conta as diferentes características regionais, que é uma marca específica aí do Brasil como um país continental, né, de grandes proporções. A seleção conta com aglomerados subnormais, que eles chamam, que são as favelas, né? Os domicílios improvisados, como os prédios em construção, as barracas, as terras indígenas, os territórios quilombolas e todos os outros que também contabilizam nesse censo, né? As equipes do IBGE, eles trabalham seguindo os protocolos, né? Agora especiais por conta do Covid, né? E viabilizando que a gente consiga ter, então, dados bastante concretos, bastante confiáveis, para projetar aí ações e promoção de saúde para essa população. Então, aqui o relógio, né, que eu comentei, no dia que eu montei a apresentação, tá? Faltavam 181 dias, hoje talvez, com certeza menos, talvez aí quase uma semana menos já, tá? Ops, passei demais. Aqui. Então, esse crescimento da população representa, né, ao mesmo tempo, uma importante conquista social, com resultados, como resultado, né, das melhores condições de vida, da ampliação de acesso a serviços de saúde, ao avanço tecnológico, ao aumento de renda para alguma parte dessa população, né, enquanto que um processo que acontece de forma tão rápida e talvez sem um tempo hábil para a reorganização social adequada, tanto na área da saúde, principalmente, né, que é o nosso foco, tornando talvez um atendimento às demandas emergentes um grande desafio para outros. Então, aqui nessa imagem a gente consegue perceber os dois extremos. Idosos com bastante tecnologia, com acesso aos serviços e tudo que se oferece, enquanto outros idosos aí ainda apresentam bastante dificuldade, né? O envelhecimento, tanto direto quanto indiretamente, ele está relacionado com o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis, né? E, consequentemente, com as incapacidades. Dentre essas doenças crônicas que acometem os idosos, as principais estão relacionadas, então, ao sistema cardiovascular, como a hipertensão, né, o acidente vascular encefálico, o aumento nas taxas da glicemia, que também pode resultar em diabetes e até um câncer. Mas a gente não pode esquecer também algumas outras doenças que são bastante importantes e bastante comuns nessa faixa etária, como a demência, a osteoporose, doenças articulares, depressão. Então, aqui eu trouxe um pouquinho dessa visão. Nesse contexto, então, a gente verifica uma frequência bastante crescente das múltiplas doenças crônicas, que é justamente o conceito de multimorbidade, né? Várias doenças que acometem o mesmo indivíduo e que corrobora para a presença, então, dessa multimorbidade entre os idosos, que é o foco da nossa conversa hoje. Então, a literatura hoje considera multimorbidade a ocorrência de 2 ou mais morbidades, que podem ser doenças crônicas físicas ou mentais, de forma simultânea no mesmo indivíduo. Ops. Isso aqui.
Então, as pessoas em geral, em condições de multimorbidade, especialmente os idosos, tendem a passar por um maior número de hospitalizações, usam simultaneamente vários medicamentos e, com isso, aumenta a susceptibilidade a diversos efeitos adversos, né? Desse modo, então, a presença da multimorbidade incrementa um risco de maior mortalidade, gera problemas tanto de ordem física quanto de ordem mental, né? E influencia aí negativamente na qualidade de vida daquela pessoa e principalmente do idoso. Então, em consequência, ele solicita mais demandas, e aí, então, representa um grande desafio aí para os sistemas de saúde, e a atenção torna-se, então, um pouco mais complexa do que apenas um paciente idoso, né? Então, vamos atentar-se aqui para esse gráfico que eu trouxe a seguir. Esse gráfico, ele demonstra para nós as principais causas de mortalidade nos idosos de Santa Catarina, tá? Então, a gente percebe que a maior parte é por doença cardiovascular, né? Isso foi um gráfico montado a partir dos dados bastante atuais, né, do ano de 2021. Então, as doenças cardiovasculares ainda representam a maior taxa de mortalidade, né, seguido por neoplasias, doença respiratória crônica, diabetes, as doenças transmissíveis aqui, né, que teve um aumento bastante importante nesses últimos anos, mas também outras doenças crônicas entram aqui como causas bastante importantes. Causas externas ainda é uma grande causa, e ainda temos as causas mal definidas, tá? Quando a gente volta o olhar, então, pensando em políticas públicas, a gente se atenta para os dados de prevalência dessas multimorbidades no idoso, que variam, então, na literatura, é uma taxa bastante extensa, né, assim, de diferença, entre 50% e 98% dos idosos acometidos por multimorbidades. Os fatores mais associados a essa ocorrência são a idade avançada, né, o sexo feminino é mais propenso, pessoas com baixo nível socioeconômico, e o estilo de vida que seja mais dificultado, tá? Além disso, alguns estudos mostram também que a autopercepção de saúde tem sido bastante referida como negativa por essa população, principalmente devido à incapacidade social ou à incapacidade física ou mental, que prejudica daí sim a qualidade de vida desses pacientes, né? A maioria dos idosos com multimorbidades são do sexo feminino, a maioria né, do sexo feminino, de cor branca, se identifica como branca, não realiza exercício físico, tem baixa escolaridade, não possui plano de saúde, a maioria é casada, não consome bebida alcoólica e não fuma. E aí, a gente pensando nesse perfil de pessoas, o que a gente pode concluir, ou o que a literatura nos mostra que a gente pode concluir a partir disso, né? A predominância no sexo feminino, em geral, é explicada pelo fato de que, de fato, a população, tanto mundial quanto nacional, feminina, é maior do que a masculina, e principalmente na faixa etária dos idosos, né? Por conta da expectativa de vida delas ser maior do que a dos homens, né? Então, por isso aumenta essa taxa. Em relação à falta de exercício físico, se associa principalmente, então, maior risco de queda, maior debilidade física, maior alteração de humor, maior risco de obesidade, maior risco de níveis elevados de glicose e dos triglicerídeos e do colesterol em geral, né? A baixa escolaridade dificulta, então, tanto acesso ao conhecimento e a busca pelo conhecimento, né? E aí, em consequência, formas de prevenção, principalmente dessas doenças crônicas que acometem esses pacientes. E a mesma coisa a gente pode, então, pensar, porque não possuem planos de saúde, acabam tendo um pouco mais de dificuldade ao acesso aos serviços de saúde e a cuidados médicos mais imediatos e pertinentes, né?
Em relação ao consumo de bebida alcoólica e ao cigarro ou ao tabagismo, apesar dessa relação, né, a gente percebe que existe sim uma forte associação da prevalência das multimorbidades a esses fatores nocivos, né, que é o tabagismo e o consumo excessivo de álcool, tá? E aí a gente vai associar a isso o excesso de peso, os níveis elevados também do colesterol, o baixo consumo de alimentos ditos saudáveis, frutas e verduras, e o sedentarismo nessa população também ser maior, né? Mais comum. Os idosos com multimorbidades têm uma maior necessidade de cuidados da saúde, como a gente já comentou, e então têm um maior risco de resultados adversos à saúde, e aí são internados com mais frequência, né? Ainda assim, estima-se que apenas 55% desses pacientes recebem um cuidado adequado. Um estudo inglês, deixa eu trazer o estudo aqui, acho que ficou desconfigurado, gente, desculpa. Aqui, ó, um estudo, não é esse, acho que eu perdi esse slide, mas existe um estudo, né, realizado na Inglaterra, que estima que apenas 55%, aliás, desculpa, estima então que cerca de 80% da população idosa com multimorbidade lá na Inglaterra apresenta um grau moderado e alto de dependência, né? E aí a gente entra aqui então no conceito de independência e de autonomia, tá? Então, independência seria a capacidade de realizar algo, ou a incapacidade de realizar algo com os seus próprios meios, sem a ajuda de outra pessoa, né? Esse seria o conceito de independência, a capacidade de realizar algo com os seus próprios meios, sem a ajuda de outra pessoa. E a autonomia seria a capacidade do indivíduo de tomar decisão e comando sobre as próprias ações, estabelecendo e seguindo as próprias convicções, né? Então, são conceitos bastante similares, mas com diferença, e é importante para que a gente possa entender esse contexto e, a partir disso, tomar as ações e as prevenções cabíveis ali para isso, né? Então, pensando nisso, é essencial que a atenção primária seja capaz de trabalhar, né, em colaboração com os serviços sociais e com a comunidade em geral, prestando aí o cuidado a fim de aproveitar, então, uma capacidade coletiva que pode abordar uma gama de comportamentos sociais e físicos que atendam aí às necessidades de saúde dessa população. Isso requer uma organização bastante cuidadosa, né, que planeja e estrutura o cuidado através de uma identificação das oportunidades para integrar, né, com uma integração bastante bem sucedida. As principais síndromes geriátricas que a gente chama, né, que acometem essa população. Então, a instabilidade postural e o risco de quedas, a incontinência, que pode ser urinária e fecal, incapacidade cognitiva, como demência, delírio, depressão e a doença mental em si, a imobilidade, o risco de úlceras de pressão e, por fim, a iatrogenia, né? Então, a saúde do idoso, ela resulta nessa interação multidimensional entre a saúde física, a saúde mental, que aborda aqui aspectos, então, desde aspectos cognitivos e também os aspectos emocionais, a autonomia e a independência, né, como a gente citou anteriormente, inclusive uma autonomia e uma independência econômica, né, para aqueles que envelhecem muito mais do que não ter doença, né? A qualidade de vida reflete na manutenção dessa autonomia e da capacidade de determinação e de execução das próprias ações, né? Depende da integração social e o suporte familiar, né? O comprometimento de qualquer uma dessas dimensões pode afetar a capacidade funcional, que é a capacidade de se manter independente e autônomo, e, em consequência, afetar diretamente a sua qualidade de vida.
E aí, o que é qualidade de vida e como mensurar isso? Existem diversos questionários que são bastante simples e genéricos. Eles são usados nas avaliações clínicas e nas avaliações econômicas, principalmente numa abordagem de pesquisa da saúde populacional, tá? Então, eu trouxe aqui algumas sugestões, né, alguns exemplos desses questionários que podem ser aplicados individualmente, mas, em geral, eles são mais utilizados para fim de pesquisa mesmo, né? A autopercepção da saúde, ela é referida pelo próprio paciente, né? E nesses questionários. E na maioria das respostas, o que é encontrado é que eles referem como regular, ruim ou muito ruim, pela maioria desses idosos com multimorbidade, justamente porque a maioria apresenta uma pior qualidade de vida, né? E a partir disso, então, tem um déficit do autocuidado com uma saúde e maior grau de dependência para a atividade da vida diária, com repercussão negativa na sua capacidade funcional. Então, a partir desses questionários, a gente pode trazer visualizar esses dados, né? Nessa revisão aqui, eu tirei o quadro, tá, de uma revisão sistemática canadense, realizada em 2018, mostrou, então, que intervenções de coordenação do cuidado, mudanças em como, quando e onde os cuidados de saúde são organizados e prestados, e quem presta esse cuidado, se é um cuidador, se é um familiar, se é a equipe de saúde, parece ter um maior potencial para melhorar os cuidados primários e secundários dos idosos com multimorbidades. A combinação de algumas intervenções que eles descrevem aqui nesse quadro, de cuidado à saúde, né? Relacionado, então, ao gerenciamento de caso, à educação, ao autogerenciamento ou ao autocuidado, reduziram significativamente os sintomas de depressão nos idosos que tinham como multimorbidade depressão e DPOC ou diabetes e doença cardiovascular. E os níveis de hemoglobina glicada naqueles com diabetes e qualquer uma das outras doenças. A coordenação do cuidado e as intervenções de telemedicina, que incluíam pelo menos uma educação como componente, reduziu também significativamente a incapacidade relacionada à dispneia e ao melhor funcionamento cognitivo dos pacientes com diabetes e depressão ou com DPOC e insuficiência cardíaca. Tá? Uma das principais questões enfrentadas e relacionadas ao cuidado em saúde seria, então, a fragmentação do cuidado, que é também uma grande preocupação, já que resulta num grau de complexidade ainda maior e um custo maior ainda de cuidado, né? Então, diferentes planos de cuidado se conflitam entre si ou são muito complexos. E aí trazem informações inconsistentes e profissionais com foco em sua própria especialidade clínica e não na situação geral do paciente, chance de má comunicação entre os profissionais, né? E a queixa dos pacientes de vários profissionais estão sempre envolvidas no cuidado que o profissional aborda dentro da consulta, né? Então, a insatisfação do paciente é bastante relevante e bastante significativa no cuidado integral desse paciente, né? Então, como consequência disso tudo, né, consequência principalmente desse cuidado fragmentado, é muitas vezes uma sobrecarga de tratamento, né, incluindo a polifarmácia, mas também ela se mostra, essa sobrecarga de tratamento, também se mostra inimiga da qualidade de vida desses pacientes com multimorbidades, né, quando elas tentam, então, se equilibrar entre as diversas consultas, entre diversas investigações, reabastecer essas prescrições, né, que muitas vezes não se comunicam, né, o cuidado da dieta, né, orientada pelos diversos profissionais, e os cuidados de autogestão. Então, Schultz e os colegas em 2016 descreveram essa frase que é bastante interessante relacionada a isso. Os pacientes com multimorbidades
queixam-se de falta de coordenação e continuidade do cuidado, resultando num tratamento inadequado e outros problemas, como erros de medicação, eventos adversos às medicações e uma sensação de estar perdido em seu próprio cuidado. A coordenação de saúde da pessoa idosa, né, no âmbito aí do Ministério da Saúde, ele é responsável pela implementação da Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa, né, que é uma normatização, ou foi normatizada pela portaria número 2528, em 2006, tá? Nesse contexto, então, a política tem as principais diretrizes são essas aqui: um envelhecimento ativo e saudável, a atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa, estímulo a ações intersetoriais, um fortalecimento do controle social, garantia de orçamento, incentivo a estudos e pesquisas. Então, nesse sentido, a estratégia fundamental, então, é lançar mão de ações multidisciplinares e multidimensionais para a pessoa idosa, né? Auxilia no planejamento do cuidado e é necessário uma realização por uma equipe interdisciplinar, né? E aí, por isso, algumas iniciativas integradas são bastante importantes para que a gente possa conhecer as vulnerabilidades específicas desse grupo populacional. E aí, os cadernos de atenção primária, esse em específico, do número 19, que trata, então, do envelhecimento e da saúde da pessoa idosa. Tá? Né? Então, é uma abordagem do Ministério da Saúde, orientando o nosso cuidado e as abordagens para esse grupo específico. Na caderneta de saúde da pessoa idosa, também oferecida pelo Ministério da Saúde, desenvolvida em 2017, nessa caderneta, então, são inseridos dados pessoais, uma avaliação da pessoa idosa, o controle da pressão e da glicemia, o calendário de vacinação específico para a faixa etária, né, uma avaliação também da saúde bucal, as agendas de consulta e exames, orientações do direito da pessoa idosa, o acesso aos medicamentos do SUS, né, orienta 10 passos para uma alimentação saudável, traz sugestões de prevenção de queda, sugestão e estímulo à atividade física, orientações sobre a sexualidade e também uma lista pessoal de endereços e de telefones e serviços úteis, né? A ideia da caderneta é integrar as diversas iniciativas, né, que têm o mesmo objetivo de qualificar a atenção ofertada a essas pessoas idosas com multimorbidades no SUS, através das informações cedidas pelo próprio paciente e contidas nessa caderneta, né? Então, a ideia é que essa caderneta, que o idoso ande com a caderneta, né, e que possa fazer uma integração entre esses diversos profissionais que muitas vezes vão compor aí o cuidado do paciente, né? E aí, a partir dessa caderneta, então, o profissional consegue identificar as vulnerabilidades e, a partir disso, oferecer, então, orientações de autocuidado e de cuidado a esse paciente, né? O maior desafio que a gente percebe é incluir nessa discussão, né, de envelhecimento da população, agendas estratégicas de políticas públicas, né? Então, no âmbito da saúde, o desafio é ampliar o acesso, incluir e potencializar o cuidado integral, concretizando ações intersetoriais dos territórios, com foco na especialidade, nas demandas e no cuidado da população idosa. Destacando, então, que o cuidado a esses pacientes apresenta características bastante peculiares, né, em relação à apresentação, à instalação e aos desfechos dos agravos em saúde, né, que são traduzidos por uma maior vulnerabilidade a alguns eventos adversos e que necessitam de intervenções multidimensionais e multissetoriais. O Estatuto do Idoso, né, através da Lei Federal de 10.741, 2003, é uma iniciativa bastante inovadora para a época, né, e a ideia é garantir os direitos da pessoa idosa,
né, que é fruto de uma forte mobilização da sociedade e abrange dimensões de direito à vida, de liberdade e de respeito. Dignidade, alimentação, então, tudo nesse estatuto a gente consegue, né, melhor explicando. Então, nesse estatuto a gente consegue acesso, né, às dimensões de direito à vida, de liberdade, de respeito, de dignidade, à alimentação, à saúde e à convivência familiar e à convivência comunitária, né? É importante reconhecer os avanços significativos no campo dos direitos, mas claro que a gente sabe que existem diversas lacunas de atenção por parte dessas políticas públicas, né? E nesse mesmo ano, então, de 2003, foi lançado também o Decreto Presidencial de Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo, coordenado pela Secretaria dos Direitos Humanos e também com a participação dos 12 ministérios, incluindo o Ministério da Saúde. Né? O Estatuto do Idoso, então, destina-se a regulamentar os direitos assegurados a essas pessoas com idade acima dos 60 anos. Tá? 9 minutos. Opa, vamos acelerar. Então, eu trouxe aqui também, dentro desse contexto, os direitos da pessoa idosa na saúde, né? E então, direitos específicos que contém naquele... no Estatuto do Idoso, especificamente os direitos da pessoa idosa em relação à saúde. Tá? Eu não vou listar cada um para a gente acelerar um pouquinho, né? Então, quando a gente pensa em abordagem dentro da atenção primária à saúde, a gente volta a frisar, né, que a APS é a coordenadora e a ordenadora do cuidado em todos os ciclos de vida, e no idoso assume um papel mais relevante ainda na estratificação do risco, e aí no reconhecimento daquele que precisa e que necessita de uma atenção mais especializada, né? Os casos mais complexos, né, de pessoas que já têm perdas instaladas ou que se encontram em situações de maior vulnerabilidade, necessitam normalmente das articulações entre os diversos pontos de atenção da rede, né, e inclusive com outras redes de suporte e de proteção social. Então, exige aí um cuidado mais específico das equipes de saúde, com uma necessidade de densidade de cuidado maior, né, com uma frequência de um acompanhamento também maior. Tá? Então, por tudo isso e pela própria dinâmica que rapidamente pode chegar ao declínio da capacidade funcional desses pacientes, entende-se a importância do projeto terapêutico singular, né, o PTS, que também é para aqueles idosos que não apresentam comprometimentos significativos, mas que mantêm suas capacidades físicas e mentais ainda preservadas. Nessa situação, o PTS pode ser trabalhado pelas equipes de profissionais da própria PS, né, e com o cuidado familiar associado e o apoio da família e da pessoa idosa, né, de forma a contribuir com ela um conjunto de ações construir, né, um conjunto de ações que visa aí a promoção e a prevenção de doenças e agravos. Né? A ideia é que nesse ponto as pessoas possam ser orientadas sobre o que significa um envelhecimento saudável, né? E se estimula aí mudanças de hábitos que favoreçam a adesão a essas práticas e atitudes mais saudáveis na perspectiva principalmente do autocuidado. Então, a APS continua como porta de entrada, né? Preferencial também para a pessoa idosa, né? Vai acontecer, então, o acolhimento e a busca ativa, e principalmente na figura dos agentes comunitários de saúde, com destaque, então, para a importância da participação da família e dos agentes comunitários. Né? Além disso, a equipe de saúde da família também conta com o apoio das equipes multidisciplinares, que exercem aí o papel fundamental de coordenação do cuidado, desde o acolhimento até uma avaliação multidimensional da saúde do idoso. Então, aqui, mais essa avaliação multidimensional, né, as pessoas idosas independentes e com autonomia para realizar as atividades da vida diária, né, as pessoas idosas com necessidade de adaptação ou de supervisão de familiares e de profissionais para realizar as atividades da vida diária, e pessoas idosas dependentes de terceiros para realizar essas atividades.
Então, aqui a gente vai identificar, a partir dessa listagem, alguns sinais de alerta para classificação desse idoso. As equipes multiprofissionais, então, exercendo esse papel fundamental de apoio, de matriciamento, de suporte clínico, sanitário e pedagógico aos profissionais da equipe da APS, consegue, então, a partir de discussão e de acompanhamento desse idoso e desse familiar, né? Então, é fundamental que essa interação aconteça, né? Compete também a essas equipes, então, na participação do planejamento conjunto das ações, na discussão de casos, no atendimento individual, no atendimento compartilhado, na interconsulta, nas atividades de educação permanente e nas ações intersetoriais. Esses profissionais contribuem muito na construção lá do PPS, que a gente conversou antes, através do desenvolvimento, então, em conjunto de ações de recuperação da capacidade funcional e da reabilitação de menor densidade tecnológica, né? Além disso, as ações de promoção e de prevenção contribuem aí para evitar a prática de um encaminhamento desnecessário para atenção secundária e terciária, principalmente, né? No polo da Academia da Saúde, como um ponto de atenção no próprio território, complementa esse cuidado integral, né, e fortalece as ações de promoção da saúde em articulação com os outros programas e outras ações de saúde desenvolvidos pela ESF, né, pela equipe de saúde, pelas equipes multidisciplinares e pela vigilância em saúde também. Ele é desenvolvido pela APS, né, e traz aí inúmeros benefícios para a pessoa idosa, potencializa uma série de ações voltadas à preservação, principalmente da capacidade funcional desse idoso. Entre as abordagens no cuidado integral oferecidas na APS, também estão, então, as práticas integrativas e complementares em saúde, as PICs, né, que envolvem aí abordagens que buscam estimular mecanismos naturais de prevenção de agravo e de recuperação da saúde, através de tecnologias eficazes e seguras e com ênfase numa escuta acolhedora, no desenvolvimento de um vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente, com a sociedade e mantendo essencialmente aí uma visão mais ampliada do processo saúde-doença, da promoção global do cuidado humano e especialmente aí no autocuidado. Eu trouxe aqui um pouquinho de atualizações, tá? Eu tentei acelerar um pouco, então, enfim. Mas a ideia é a gente abordar esse assunto, que é bastante atual e que é importante, né? Principalmente para os pacientes idosos e para todos os pacientes com multimorbidades, né? O que a gente viu aí nos últimos dois anos, né? De pandemia. Então, a multimorbidade principalmente, né, ou especialmente a hipertensão arterial, a doença renal crônica, o diabetes, a obesidade, pacientes com câncer, ele tem uma associação direta e significativa com a evolução clínica do COVID, né, já que a combinação dos diferentes problemas de saúde causa um processo inflamatório e aí aumenta, assim, a sensibilidade do paciente às diversas infecções, reduz a imunidade e, em consequência, aumenta a chance e a evolução desagradável do COVID, né? Em consequência disso, a multimorbidade, então, já é considerada um problema de saúde bastante público, né, no Brasil. E aí, frente à pandemia do coronavírus, agrava os impactos nos sistemas de saúde, na sociedade e, sobretudo, em relação aos idosos, visto que são mais frequentes nessa faixa etária, né? Então, pensando, né, no coronavírus e nesses grupos, especialmente os idosos aqui falando, mas grupos mais vulneráveis, no contexto da equipe de saúde da família. Então, a ampliação da atuação na resposta às necessidades dessas populações socialmente vulneráveis e também na população dos grupos de risco, e aí aqui incluindo os idosos e, claro, todos que apresentem comorbidades. Então, no convívio cotidiano de situações de isolamento e de restrições aí agora mais agravadas por conta da pandemia. Então, para que se permita efetivamente seguir as recomendações preventivas relacionadas ao COVID, a população idosa
necessita de todo tipo de apoio, né? Desde um apoio sanitário, financeiro, psicológico e social, incluindo um atendimento oferecido pela rede de serviços de saúde e acesso aos mecanismos de proteção social. E aí, o principal desafio e o objetivo maior é de encontrar, então, melhores soluções para os problemas graves e diversos desse grupo populacional, que é mais vulnerável e exige uma ação aí de coordenação do cuidado no território, com lideranças, com equipamentos, com instituições locais, articulados entre si e com ações implementadas por equipes com iniciativas comunitárias, muitas que já estavam em andamento, né, com o engajamento aí da comunidade e que contribuem como uma importante estratégia global no enfrentamento aí da pandemia. Né? O apoio domiciliar para os idosos que têm dificuldades de se manter e de se cuidar sozinhos e outras iniciativas de engajamento da comunidade também foram bastante observadas aí ao longo da pandemia, né? Desde lá o início, em 2020 ainda, né? E aí tivemos experiências de solidariedade, né? Que a própria comunidade promoveu, né? Com mutirões de distribuição de cesta básica, de confecção de máscaras, de uso de escola como espaço de acolhimento e de isolamento para os casos leves, né? Então, ao mesmo tempo, a gente percebe que a crise atual, né, a pandemia, amplificou também algumas debilidades que já existiam e perceptíveis, né, requerendo recursos extras para apoiar ações de vigilância e de cuidado da população. Então, todas essas dificuldades, a gente precisa reconhecer que a capilaridade e a pujança de toda essa força de trabalho das equipes de saúde da família, além das inúmeras bem-sucedidas experiências. Então, apesar de ter sido bastante difícil, a gente consegue perceber experiências bastante positivas, né? Tanto em âmbito municipal quanto em âmbito local, né, e que tem mostrado a força e a resiliência das equipes de saúde da família nos mais diversos contextos. Né. Este site, né, desenvolvido principalmente pela Fiocruz, é o site Pessoa Idosa e Covid-19, reúne materiais sobre prevenção e cuidados, né, buscando disseminar, preservar e catalogar diversos materiais sobre o cuidado do paciente idoso, principalmente um cuidado domiciliar, né, no contexto de pandemia especificamente, permitindo aí que os profissionais de saúde, gestores, cuidadores e a própria pessoa idosa tenham acesso mais facilitado aí a esses materiais, né? Ele contém, então, guias, manuais, cartilhas, posicionamentos oficiais, vídeos, podcasts e diversos outros tipos de conteúdo que foram e são relevantes aí para esse contexto de pandemia, né? O material, ou a reunião do material, é uma parceria, né, do Grupo de Informação em Saúde e Envelhecimento da Fiocruz, em conjunto com a Universidade de Maturidade da Universidade Federal do Tocantins. Tá? Parte desse material foi coletado da própria internet e outra parte a partir da colaboração de alguns profissionais e de instituições da área de saúde das diversas regiões do Brasil. A ideia, então, é que o site incentive e colabore com a reprodutividade de boas práticas e desenvolvimento de estratégias e ações que qualificam o cuidado do idoso no contexto da pandemia. Tá? Então, além dessa ideia, a missão da Fiocruz, né, de produzir, disseminar e compartilhar conhecimentos, tecnologias voltadas para o fortalecimento e para a consolidação do SUS, que contribuam para a promoção da saúde e da qualidade de vida da população brasileira, para a redução das desigualdades sociais e para a dinâmica nacional de inovação, tendo a defesa dos direitos da saúde e da cidadania como ampla como valores centrais. Então, essa é a missão da Fiocruz e esse site que eu mostrei ali anteriormente colabora para que essa missão seja facilitada aí durante essa situação que a gente vive atual. Aqui eu trouxe a bibliografia, tá, dos principais materiais, né, de onde foi retirado aí as informações que eu trouxe hoje para vocês.
E aí, então, não sei se meu tempo já acabou, acredito que sim. Trago aí né, o espaço, então, para a gente discutir um pouquinho, se tiver alguma pergunta, ou se tiver alguma dúvida, alguma discussão que a gente possa trazer aqui para engrandecer a nossa palestra. E aí agora tem um momento para a gente promover aí a interação, as perguntas, né, os questionamentos vindo dos profissionais de saúde que participaram da atividade hoje, que estão conectados com a gente, tá bom? Vamos ver aqui. Primeiro teve a Lenir, que comentou que lá no município dela ainda não teve a implantação, ou não há à disposição, né, a carteira de idosos, mas dela coloca que deve ser interessante. A Lenir sempre está participando com a gente das web palestras, obrigado pela audiência. Ela, se eu não me engano, é agente comunitária de saúde, né? Aline, você quer comentar sobre a questão, se você sabe, né, sobre o acesso a esse material, a esse documento, né? Como que fica a distribuição? Só se você souber também alguma coisa a respeito disso. Na verdade, assim, as cadernetas, elas são fornecidas pelo Ministério da Saúde, mas é de competência do Estado e dos municípios essa distribuição. Então, assim, acredito, tá? Eu teria que, dentro aqui, né, como eu, representante da Secretaria do Estado, poderia ter essa informação um pouco mais detalhada para dar para vocês. Mas eu não sei se existe alguma forma de depois eu trazer essa informação específica para ela, mas, a princípio, o município deve entrar em contato para fornecer essas cadernetas, tá? Muitas vezes, essas cadernetas, elas são realmente pouco divulgadas e pouco utilizadas, né? Mas elas trazem informações muito relevantes e muito importantes. Então, se o município não tem, solicita para que passe a ter. Tá? Então, acho que talvez seja um pouco a falta do conhecimento mesmo, né? Ou da relevância ou da prioridade que se colocou dentro do próprio município ou da tua unidade de saúde, né? Mas o acesso é para todos os municípios, né? A gente não tem nenhuma limitação, tá? Então, a princípio, acho que é só a solicitação mesmo que esteja talvez faltando. Certo. Que tem outros profissionais aqui que acabaram conversando e comentando aqui no nosso chat, né? Tem o Odilon Leite, que é lá do Rio Grande do Norte. Temos aí uma audiência externa, Santa Catarina. Muito obrigado pelo prestígio. De Parnamirim. Ele relata que já distribuíram as carteiras do idoso, mas que lá a política, enfim, não vingou porque não teve o acompanhamento, né? Acredito que nessas ideias de caderneta, a mais popular, e talvez seja uma forma de tentar mostrar a importância e a relevância dela, acaba sendo a caderneta da criança, né? De saúde da criança, que, enfim, acho que está instituída também há mais tempo. Pelo que eu lembro da história, acho que até Santa Catarina eu não lembro, mas tem um pioneirismo nesse sentido, enfim, da caderneta da criança, que depois virou um material, um documento do Ministério da Saúde também, enfim, não é o assunto a caderneta da criança, mas é só porque tem agora, né, a questão da caderneta do idoso, do acompanhamento da saúde, que talvez possa ser uma estratégia, uma tentativa, né, de incentivar a partir disso, né, dessa perspectiva, enfim. Aproveitando aqui, antes só de você comentar, Aline, o Orlando Aguiar dos Santos, que em Passo de Torres, aqui em Santa Catarina, eles estão implantando uma equipe de estratégia de saúde do idoso. Aí, ó, uma estratégia aí nova, né? As carteiras são um sucesso ali, aí o oposto, né? Então, também fica aí o compartilhamento da ideia para o pessoal lá do Rio Grande do Norte. O projeto tem tido, né, uma grande aceitação de toda a saúde, as equipes, né? E os profissionais de saúde estão muito otimistas com os resultados obtidos até agora. E aí ele se refere também à aceitação da sociedade, né, da própria população, dos usuários do SUS que estão fazendo o acompanhamento, enfim, também tem esse material, eu não conheço muito bem a caderneta de saúde da pessoa idosa, mas não sei se é parecida segue uma ideia, né, igual a da criança, que tem a questão dos acompanhamentos, né, dicas até do acompanhamento da saúde, da vacinação, enfim, desse público, né, específico. Não sei como é montado, até eu vou ver depois, já anotei aqui. Mas, enfim, Aline, se você quiser comentar, né, esses dois pontos, essas duas experiências, fique à vontade.
é interessante, e eu trouxe um pouquinho disso, né? Como a gente percebe diferença. O nosso país é muito grande, né? Então a gente consegue perceber que realmente regiões diferentes trazem experiências diferentes, né? Perfil de população também é um pouco diferente, né? Em geral, a região sul traz mais idosos, né? Tem uma população um pouquinho mais idosa do que a população do Nordeste. Era Nordeste, né? De Rio Grande do Norte, né? Então, Isso. talvez só isso já nos mostre um pouquinho o porquê essa diferença, né? E, como eu disse antes, prioridade de cada município e, às vezes, até de cada profissional que incentiva ou não a utilização dessa caderneta, né? Talvez basta a gente ter acesso à caderneta e começar a utilizar o uso, incentivar o uso, incentivar que o próprio idoso mantenha ela sempre em mãos, assim como as mães mantêm as cadernetas sempre em dia das crianças, né? Usar aquilo como uma agendinha mesmo, né? Tanto que ali eles colocam um espaço para, né, para telefones úteis, para serviços úteis, né? Tem informações pessoais, tem informações de quais são as vacinas que o paciente deveria tomar, quais são os remédios que esse paciente usa, interações medicamentosas que precisam ser cuidadas, né? Alergias possíveis que esse paciente tem. Então, vai reunir todas essas informações que muitas vezes o idoso sozinho não vai conseguir relatar, né? Para que qualquer profissional que vá atender ele, seja numa emergência, seja numa consulta com um especialista, que essas informações já vai estar todas ali detalhadas, e facilitar o atendimento, né? A gente percebe como profissional de saúde que muitas vezes o idoso chega, não tem a informação completa e aí aquela consulta não consegue dar seguimento, porque ele vai ter que vir numa próxima consulta para trazer aquela informação. Então, sem dúvida que em Passo de Torres essa implantação, né, de uma equipe estratégica específica para a saúde do idoso e a utilização da caderneta, eu acredito que não tenha como não ser um sucesso, né? A única questão é isso, é a gente conseguir a adesão de vários profissionais para utilizar essa caderneta realmente como um material de apoio, né? Então, vamos tentar estimular para que não só Parnamirim, mas todo o Rio Grande do Norte, de repente, começa a utilizar essa caderneta, né? E aí, de repente, o Brasil vai aumentar ainda mais e acelerar e facilitar o processo de promoção de saúde e de qualidade de vida aí desses pacientes. Né? Acho que seria isso. Certo, Aline. É que o Orlando ali colocou, né? Ele parabenizou pela iniciativa. Acho que abriu a sua câmera, Aline. Olha, aqui. Vocês estão vendo meu teto. Isso. O Orlando deixa aqui parabéns por mais essa bela iniciativa, que são poucos os guerreiros aí que lutam pela saúde da pessoa idosa, né, pela pessoa idosa. E aí ele coloca aqui embaixo também que nós, profissionais de saúde, principalmente dos municípios de pequeno porte, carecemos também de informações, de fontes de recursos, além de apoio bibliográfico para esse acompanhamento, enfim, tem muitas questões, né? A gente, até aqui na área da comunicação, a gente discute na produção de materiais informativos voltados para essa população, porque tudo na sociedade é estruturado para as pessoas adultas e jovens, né? O envelhecimento traz uma série de questões e que às vezes nem as tecnologias, os celulares, enfim, são tão acessíveis assim. Enfim, são discussões, né? Questões além dessa questão mais, obviamente, direcionada aí para a questão da realidade do profissional de saúde no município de pequeno porte. Ops, não é. Eu queria, na verdade, assim, eu sempre converso isso, né, com o próprio paciente, porque idoso a gente considera hoje a partir de 60, em algumas literaturas a partir de 65 anos. E a expectativa de vida, e quando a gente fala aqui em Santa Catarina, né, que tem uma expectativa de vida realmente muito alta, né, e que vem, como foi mostrado ali nos gráficos, vem aumentando cada vez mais, muitas vezes a gente atende um paciente com 60 anos ou com 65 anos, que vai ter ainda mais 40 anos, talvez, pela frente, né? Então, isso é realmente
eu acredito, né, que é uma visão que muitas vezes o próprio paciente não tem. E ele não se dá conta do quanto é importante ele realmente entender como é o processo de envelhecimento e entender qual que é a importância do autocuidado, a importância né, de se manter ativo, de ter uma dieta adequada, de entender a evolução da doença que ele possivelmente já tenha ou que ele está começando a desenvolver, né? E entender o que ele pode fazer a partir disso, né? Porque é muito relevante. Ops, entrou uma ligação aqui. É muito importante, muito relevante que o próprio paciente tenha essa percepção, né? E não só nós, como profissionais de saúde, determine o cuidado que ele precisa ter, né? Então, eu acho que essa visão de compreensão do próprio mundo é que é muito importante que o idoso tenha, né? E aí, por isso, a importância ali, desde os agentes comunitários de saúde, da própria família, da comunidade, né? E talvez até, como tu mesmo disse, de tecnologia, ou para essa pessoa, né? Que tenha talvez alguma limitação em relação à visão, à audição, ou mesmo de tato, né? De autopercepção, não sei como seria assim, mas de sensibilidade tátil, talvez, né? Para as próprias tecnologias. Então, isso acho que é um assunto que a gente pode discutir amplamente, né? Em vários aspectos. E é muito importante que cada vez mais esse assunto seja realmente recorrente, né? Todos nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Certo. Aline, gostaria de agradecer muito a sua participação, a contribuição, né, com essa discussão e por preparar esse material para compartilhar com a gente. Gostaria que você fizesse, enfim, só um encerramento da nossa atividade, seja chamando atenção para algo que você tenha dito, enfim, algo com relação ao assunto que você abordou. Enfim, fica aí o seu momento para finalizar. Bom, eu acho que eu, no fim das contas, nem me apresentei direito, né? Mas eu sou médica de família, né? Então, o conteúdo que eu trouxe, obviamente, foi bastante embasado na literatura, né? Em artigos científicos mais atuais. Quis trazer, na verdade, eu acredito que informações que não são novas para a maioria dos profissionais que estão aqui nos ouvindo, né? Mas que a gente tenha um olhar realmente, né? Talvez um pouquinho diferenciado e reunindo todas as informações no mesmo contexto para que a gente possa, a partir disso, pensar e planejar as ações, né? Trazer o idoso, principalmente, para essa estratégia de cuidado, né? Trazer o idoso, trazer a família e talvez trazer até pessoas que ainda não são idosas, mas que se tornarão idosas, que já possam ter aí esse olhar e esse cuidado para esse futuro, né? Então, acho que o mais importante é a gente ter realmente essa concepção de que o idoso merece e precisa desse cuidado especial, e talvez não só lá na fase de idoso, mas desde a fase adulta a gente já ter essa percepção e esse planejamento, né? Eu acho que seria isso, assim, eu acho que a conclusão ou uma informação realmente para a gente ficar e pensar, né? Daqui para frente a gente vê como que a gente lida e como a gente olha para o idoso.